Olá! Hoje vamos conversar sobre um paradoxo, algo que parece contraditório, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus é pedra de tropeço, mas afirma também que ele é a pedra angular da nossa salvação. Como pode ser isso? Você tem gostado dessas orações? Elas te fazem bem? Então se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o like neste vídeo. No livro de Romanos, capítulo 9, está assentado que em Sião foi colocada uma pedra de tropeço, mas termina dizendo que todo aquele que nela crer não será confundido. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem é a pedra de Sião? E como pode ser pedra de tropeço e pedra de salvação ao mesmo tempo? E o que vem a ser a pedra angular? Era a primeira pedra fundamental de uma obra, que se assentava nas construções, e era colocada na quina, no canto, na junção de duas paredes, formando um ângulo reto, de 90 graus. Por isso é chamada de pedra angular. A partir da colocação desta pedra, fazia-se o alinhamento de toda a construção para que fosse sólida e segura. Esta explicação nos remete ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus pergunta aos discípulos sobre quem os homens diziam que ele era, e depois pergunta para os próprios discípulos, quando Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então responde dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não te foi revelado pela carne e o sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Naquele momento, Jesus mudou o nome de Pedro. Antes era Simão, inconstante, e agora é Pedro, pedaço de pedra. E Jesus complementa dizendo: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há confusão de entendimento quanto a esta passagem, porque alguns entendem equivocadamente que Jesus teria afirmado que sobre Pedro ele edificaria a sua igreja. Na verdade, quando Jesus disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, estava fazendo uma revelação sobre si mesmo. Ele é a pedra fundamental de sua igreja e nos ensinou os princípios e as balizas sobre as quais seria construída. Os fundamentos da Igreja de Cristo estão descritos no Evangelho e, sobretudo, nos escritos de Paulo. Os discípulos, como testemunhas do Cristo vivo, difundiram estes fundamentos, concretizando a palavra sobre a constituição de sua igreja. E o próprio Pedro reconhece essa verdade no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, não pode haver dúvida de que Jesus Cristo é a pedra colocada em Sião, a pedra angular sobre a qual a sua igreja foi edificada. E como Jesus pode ser pedra de tropeço e de salvação? Esta passagem está em Romanos, capítulo 9, versículo 30 a 31. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. A partir da morte de Jesus, o apóstolo Paulo nos ensina que a salvação só pode ser alcançada mediante a fé em Jesus Cristo, o qual morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, estando à direita do Pai.
Mas essa verdade não foi aceita pelos judeus, que continuaram buscando a salvação mediante suas próprias obras pelo cumprimento da lei. A negação do sacrifício de Cristo em expiação dos nossos pecados fez com que Jesus, a pedra angular e da salvação para os que creem, se tornassem uma pedra de tropeço para os judeus. Assim, os gentios, que eram povos estranhos a Israel e que não detinham a condição de filho, obtiveram a salvação porque aceitaram as mensagens de Cristo, de que era o Messias, o Salvador. E isto lhes foi concedido pela graça, por meio da fé, tal qual relatado por Paulo em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão nesse engano e acham que podem ser salvos por suas próprias obras. Que Jesus Cristo não seja para nós pedra de tropeço para a nossa salvação. Aceitemos que a salvação vem pela graça, porque é dom de Deus. Seja o Senhor Jesus a nossa pedra angular, nossa fortaleza, a rocha sobre a qual nos apoiamos e erguemos a nossa casa. Amém.